Salve galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que vocês estão? Galera, eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje. Desculpa por 2 dias aí não estar trazendo um vídeo pra vocês, é que aconteceu umas coisas aí, né? Não tava muito bem pra trazer o vídeo, pra estar gravando, né? Até então peguei gripe essa semana e tal, né? Enfim, vim trazer vídeo pra vocês hoje, né? Até então tô gravando agora, 11 horas da noite, quase meia-noite. Não posso estar gritando muito, não posso estar coisando muito por causa das vizinhanças aqui, né? Desculpa também pelo ambiente aqui e tal, né? Pela lâmpada aqui e tal, que tá clareando muito, né? Mas enfim, só pensei em trazer vídeo pra vocês hoje, né? Eu vou estar gravando agora, 11 horas. Assim que eu terminar aqui, eu já vou editar e já vou postar já, né? Enfim, porque amanhã, segunda-feira, já pra vocês já pegar pra estar assistindo já, né? Enfim, no vídeo anterior eu falei sobre o São Paulo, né? Sobre os jogadores que foram vendidos na gestão de Leco, né? Jogadores que poderiam render mais se não fosse o Leco. Né? Já lá no vídeo anterior dei a suposição de alguns jogadores, né? João Schmidt, David Neres, né? E etc, né? Aí hoje não, os dias eu tava pesquisando sobre o Corinthians, né? E pesquisei alguns jogadores, não achei muitos jogadores, não, como não sou corintiano, achei alguns assim que foi revelado na base, né? Foi pro profissional, mas o time principal, o técnico, não não colocou eles muito para jogar. Jogou pouco tempo e logo foi vendido, né? Por exemplo, um deles é o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro. Hoje atualmente joga no Flamengo, né? E teve uma ótima passagem pelo Cruzeiro em 2013 e 14, né? Foi campeão e bicampeão brasileiro em 2013 e 14, né? Teve uma ótima passagem, foi um destaque daquele time de 2013 e 14, né? E, e ele é um ótimo jogador, foi lá para o futebol chinês, depois veio para o Flamengo, tal. Acho que Flamengo, veio pro Palmeiras primeiro, depois foi pro Flamengo, tal. Não me lembro agora, né? Mas acho que ele veio pro Palmeiras, voltou pro futebol chinês, depois veio pro Flamengo de novo, né? Mas enfim, independente disso, é um ótimo jogador, tal. Se o Corinthians tivesse aproveitado mais ele, eu acho que seria um ótimo jogador, né? Outro ele seria o Malco. O Malco que, na minha opinião, joga bem pra caramba. Se tivesse rendido na verdade, se o Corinthians, na verdade, tivesse aproveitado mais ele, né? Ele seria vendido por um ótimo preço. Seria um ótimo jogador aqui no Brasil, tal. Até então é um ótimo jogador. Foi pro Zenit da Rússia, né? Jogou muito bem lá e tal. Até então ele foi pro Barcelona, né? Se o Corinthians tivesse aproveitado ele, eu acho que ele seria um dos melhores jogadores aqui do Brasil, na minha opinião, né? Tem outros por ali e tal, como tem do São Paulo, também tem do Santos, tal, e etc, né? Tem até do Palmeiras também, né? Mas se tivesse aproveitado mais esses dois jogadores que eu falei pra você, Everton Ribeiro e Malcom, acho que seriam uns ótimos jogadores hoje, na minha opinião, né? E tem o Marquinhos também, que todo mundo conhece o Marquinhos, todo mundo sabe uma má fase que ele teve no Corinthians, entre aspas, né? Por quê? O Corinthians não aproveitou ele, foi vendido por preço a troco de banana. Se ele tivesse ido embora um preço alto, tivesse aproveitado ele e tal, seria um zagueiro espetacular aqui no Brasil, acompanhado do Rodrigo Caio, que hoje atualmente é do Flamengo, e outros jogadores zagueiros que atuam aqui no Brasil, né? Mas se o Corinthians tivesse aproveitado, né, o Corinthians tinha rendido uma porção de dinheiro. Todo mundo sabe disso, se tivesse aproveitado, tal. Para quem entende de futebol, para quem entende de, né, o Corinthians tinha aproveitado e tinha ganhado um dinheiro em cima disso, né? Até então ele saiu a troco de banana, foi para Roma. Depois ele foi vendido para o PSG em torno de 40 e poucos milhões de euros, né? Hoje para um clube
comprar ele, nossa, vai valer aquela grana. Hoje, atualmente, o valor de mercado dele eu não vou me lembrar agora, né? Mas se o Corinthians tivesse rendido, tivesse segurado ele e tal, acho que teria vendido ele num valor absurdo, né? Teve um outro jogador, o Williams também. Hoje o Williams atualmente joga no Chelsea, mas se tivesse segurado ele mais um pouquinho, né? Acho que teria rendido mais um pouquinho na venda dele, tinha lucrado um pouquinho a mais, né? E tem o outro também como menção honrosa, o Deco. O Deco, gente, como é que o português Deco, naturalizado português, brasileiro naturalizado português. Eu não vou me lembrar o ano que ele jogou no Corinthians, foi revelado no Corinthians, não foi muito aproveitado, logo em seguida já foi logo para a Europa. Mas se o Corinthians tivesse aproveitado, acho que seria um ótimo jogador e teria ganhado uma pancada de dinheiro em cima desses jogadores, inclusive em cima de Deco, né? O Corinthians tem uma porcentagem em cima do Malco, se eu não estiver enganado, e em cima do Marquinhos. Tem uma porcentagem, quando os jogadores é vendido, ele ganha uma porcentagem, né? Como o São Paulo tem pelo o Antony e tem pelo David Neres. Alguns outros jogadores também, mas enfim. Então o Corinthians tem uma porcentagem em cima desses dois jogadores, que não vou me lembrar a porcentagem, né? Mas quando o jogador é vendido para uma próxima equipe, o Corinthians ganha uma porcentagem em cima disso, né? Então, se o Corinthians tivesse aproveitado com esses jogadores, tivesse rendido mais, o Corinthians tinha ganhado uma pancada de dinheiro. Até então, o Futirinhas, depois você pesquisa lá no canal deles, eles postaram um vídeo lá dos times que ganhou mais dinheiro em cima dos jogadores jovens, né? Inclusive o Corinthians não está entre os 10. Não está entre os 10. O Corinthians não consegue ganhar dinheiro com os jovens, não consegue vender jogadores bons. Aliás, vende, mas não consegue lucrar, porque eu acho que eles têm ambicioso por dinheiro, que eles não conseguem vender um jogador bom por um time bom, mais caro. Por exemplo, teve o Santos de Neymar, foi para o Barcelona, teve o Kaká lá em 2003, se eu não estiver enganado, foi pro Milan da Itália, teve o Lucas, teve o Gabriel Jesus do Palmeiras, e etc, assim vai, né? Então o Corinthians não se encontra nos 10 melhores times do Brasil de vender jogadores bons em alto preço. Não se encontra os 10 melhores. Até então acho que o São Paulo vem em segundo ou vem em terceiro, e o Santos que vem em primeiro. O Santos, que lucrou com jogadores, né? Vem em primeiro lugar, eu acho que depois é o São Paulo, em quarto, terceiro, quarto, quinto, não vou me lembrar agora, é o Palmeiras, né? Mas, sim, Corinthians não vende jogadores em alto preço. Vende, mas é bem barato, vai a troco de banana. Por exemplo, teve o Everton Ribeiro, Malcom, Marquinhos, né, Deco. Então, jogadores que, né, se tivesse segurado mais eles, acho que teria vendido em alto preço, né? Mas, enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu só encontrei esses 4 jogadores, 3 jogadores. Foi 3 jogadores, o Everton Ribeiro, o William, Marquinhos e Malcom, né? Só menção rosa o Deco. Mas, enfim, só encontrei esses jogadores, não encontrei mais alguns. Tem o Pedrinho, mas atualmente ainda é do Corinthians, né? E teve outros, acho que Júnior Urso é do Corinthians ainda, não vou me lembrar agora, né? Mas, enfim, se eu chegar a encontrar mais jogadores, eu faço a parte 2 do Corinthians, né? O próximo vídeo eu vou falar do Palmeiras ou do Santos, não vou me lembrar agora. Tá aqui, eu deixei tudo certinho marcado aqui, né? Mas, enfim, próximo da lista seria o Palmeiras, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, vou fazer
Enfim, se eu encontrar mais jogadores do Corinthians, eu faço a parte 2 do Corinthians. Beleza? Para não ficar muito longo, é isso. E tenham uma boa noite para vocês e tchau!